Se acalme, homem. O padre João disse que se tiver oferta ele vai pagar pra gente, homem. Ei, vai embora. Padre João, sou mais que sabendo que tu comentaste uma encenação sobre a vida de Maria, a Nossa Senhora. Eu estou bem certo ou eu estou muito errado? Está certo, o senhor está certo, reverendíssimo. Estamos fazendo a encenação de Nossa Senhora com a devida alegria que o momento precisa. E apresento o senhor João Brito e Chicó. Tu tem mesmo a certeza, pai? João Brito e Chicó me parece tão miserento. Sabe desse meu né? Sim, senhor, sabe sim. O senhor pode ver que essa roupa já faz parte do nosso figurino. O senhor precisa de ver o tanto que esse menino é criativo. E eu tô cansado. Enquanto tu vai pagar pela encenação, é bom lembrar que da bilheteria 90% é da Biocera. Senhor bicho, cara, eu quero apresentar isso aqui. Um artista de valor. Esse é Francisco Ronaldo Antônio Heterogido Pereira Góes, especialista em mariologia, formado lá da capital. O senhor pode chamar de Chicó. Também, tu dá no nome assim, é bom que chame só de Chicó. Chicó. Mas, Chicó, quer dizer que tu sabe que Santa Maria é? Olha só, o senhor é tão acostumado a falar em alemão que quando vai falar brasileiro até se esquece das palavras. Mas, Padrinho, que você validou vez só de 10? Mas peraí, um trabalho tão santo desse, miserento está querendo dinheiro? O que é que está acontecendo, Fabinho? Não, nada não, seu filho, está tudo bem. Tem essa iniciativa, Padre. Hoje mesmo eu vou falar com todos os padres de todas as paróquias, para que todos os paroquianos presenciem o acontecimento. Ei, mas não viu? Peraí, seu amarelo! Ei, João Brito, tu é mais valente que até que tu cansa com varacu. Eu te falei. Venham! Venham todos! Na paróquia de São João Batista, a vida de Nossa Senhora, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, nossa mãe! Venham! Ai, ai! Nunca pensei que o João fosse tão pesado. Vamos caçar um pouquinho, homem, do cemitério de longe. Quando eu penso que pobre não teve nem direito ao enterro digno. Coitadinho. Pobre João. É Padre João agora, né? Mas neste instante tava reclamando de meu peso. Eu vi uma coisa, homem. Pois eu ouvi direitinho a fala de João. Ai, ai, ai. Você não começa com suas histórias. Um Padre Nosso, uma Ave Maria por esta alma que aqui pena. Ai. Me acuda. É João. João. Já lembro que a gente foi ser amigo. Eu estou vivo, Chicó. Ai. Tenha vergonha, Chicó. Um homem desse tamanho com medo de alma, nem coragem para correr
Ai, Chico, eu fiquei com as vistas escuras. Quando acordei, eu estava deitado nessa rede e vocês iam me enterrar. Mas, ô Chico, eu tenho uma notícia horrível para te dar. Perdi todo o nosso dinheiro. Que dinheiro, rapaz? O dinheiro da encenação que vem dar pro Padre João. Se acalme, homem, o dinheiro tá aí aqui. Eu achei que tu tinha morrido. Peguei o dinheiro do seu bolso, mas achei mais seguro eu ficar com ele. Ah, cabra chafado. Tá com pena de mim, mas o dinheiro não se esqueceu não, é? Quer saber uma coisa, homem? Foi. Tu tinha morrido mesmo, tu tinha decidido dinheiro pra nada. Eu resolvi ficar com ele. É, Chico, fez bem. Eu no seu lugar tinha feito o mesmo. Mas o Padre João não quis fazer meu enterro, não foi? Não. Quando se deixa, sai dele. Aquele vai até de vingar. Olha, Chico, 3 dias, Chico, que eu passei em cima de uma cama, tremendo de frio, de fome, e nem um copinho com água que levaram. Olha umas coisas dessas, Chico. Ai, meu Deus, ai, minha Nossa Senhora. Burro. Que isso, homem? Que burro o quê? Burro é você. Sou eu mesmo, João. Ai, meu Deus, ai, minha Nossa Senhora. Que é isso, homem? Que tanta gritaria é essa? Eu achei que tu tinha morrido, homem, e fiz uma promessa à Nossa Senhora. Nesse instante, pobre de mim, pobre de João. Era rico, agora é pobre de novo. Ai, Chico, não me disse que você perdeu o dinheiro. Perdi não, tá aqui, ó. Mas eu achei que tu tinha morrido. Fui na igreja, me ajoelhei e prometi a Nossa Senhora que se tu se escapasse, eu ia dar dinheiro que eu tinha para uma caridade. Ai, minha Nossa Senhora, promessa sem graça, promessa sem jeito, Chico. Mas não terá sido engano seu, homem. Foi não, João. Tenho certeza, absoluta. Homem tudo morrer, de Maria. Ai, promessa sem graça, promessa sem jeito, Chico. Mas e agora, homem? O jeito agora é pagar o que deve. Pagar Sim, tudo? tudo. Eu estou tão gostoso quanto você. Mas eu lá sabia que tu ia escapar. Agora o jeito é pagar o que deve. Pagar nada, pra você que eu não tenho nada a ver com isso, não prometi nada. Mas quando eu prometi, ó, eu era seu herdeiro, peguei o dinheiro que era todo meu. Não, não tenho nada a ver com isso, dei metade do dinheiro que é meu que tirei. Tá bom, mas se acha as suas responsabilidades, que é a minha parte, eu vou pagar, porque eu prometi. Chico, O que é? espere que eu vou com você. Vai? Vou. Eu estava bem certo, tu tá vendo certo? É, mas faltou quem me convencesse. Se fosse para algum outro santo, talvez até ia. Nós tentava dar um jeitinho, negociava. Mas tu tinha que prometer logo para Nossa Senhora. Vai que não foi por causa dela que eu escapei. Vamos embora. Vamos, agora é tua vez, pô. Mas... Não, meu dinheiro, eu tô com fome. Mas não foi por isso que tu se escapasse. Vamos lá, ficar de sapato, bora. Chico. Por onde vocês andavam? O teatro já vai começar? Padre João, 3 dias, Padre João, que eu passei em cima de uma cama, tremendo de frio, de fome, e nem um copo com água me levar, Padre João. Pode umas coisas dessas? Ô João, eu pensei que era preservado de Chicó. Como é que você tá, meu filho? Mas que diabo de reclamação danada. Isso não dá nem minuto. É, Padre João, pra te falar a verdade, eu tô aí com a fome da moléstia, eu já tô aí com o estrogo pregado lá na cacunda, de tanta fome. E meu dinheiro, amarelo? Acontece, Padre João. Eu achei que esse miserável me prometeu dinheiro para a caridade. A Nossa Senhora, se não se escapasse. É, Padre João, isso é verdade. E Nossa Senhora me salvou, foi um milagre. Agora estou vivo aqui. O teatro? As pessoas estão chegando. Calma!
Só que um minutinho, Padre João, já vamos trazer para o senhor. Padre João, essa aqui é a catequista quieta, da paróquia de São João Batista. Ela vai nos ajudar hoje a contar a história de Maria. Pode deixar, Padre João. Já organizamos tudo. Vamos começar. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à paróquia São João Batista. Agradecemos a presença de vocês. Agradecemos também ao ECC. Agradecemos também ao QB, com o som e iluminação para o nosso teatro. Peço novamente que mantenham-se em silêncio. Cuide das crianças. Permaneçam em seus lugares. Iremos agora dar início ao nosso espetáculo teatral Maria por Lucas. Há muito tempo havia um jovem médico que se dizia não acreditar em Deus, mas conservava um coração puro e generoso, cheio de misericórdia pelos pobres e oprimidos, médico de homens e de almas. Esse é São Lucas, autor do livro de Lucas e do livro Atos dos Apóstolos. Dedicou extrema devoção a Jesus e a Maria. Não conheceu Jesus. Seus relatos foram através de depoimentos de Maria e os apóstolos. Quando ainda era criança, Lucano, como era chamado, viu uma estrela no céu. Era tarde da noite e sentia como se a estrela o chamasse. O aparecimento dessa estrela marcou um grande acontecimento para nós, o nascimento de Jesus. Lucas cresceu e tornou-se um estudioso da medicina. Quando findou a faculdade, despedia-se dos professores e um mestre em especial que desejava evitar estava à sua espera. Nunca mais nos encontraremos? Ah, eu sei. E por isso preciso contar a história. Já percebi que os meus nem sempre uma história para contar. A vida é curta, mas por que você está com o tempo como se não existisse? Como se houvesse uma eternidade para discussão? Pela razão de que o tempo não existe e de que sim há uma eternidade para discussão. Ainda acreditas que o homem está acorrentado ao tempo e pelos acontecimentos? Lucas, conhece a esperança que os judeus têm a respeito de um Messias que virá? Ele libertará o povo de Israel conforme a promessa de Deus. Lestes também as profecias de Isaías a respeito dele? Será chamado o príncipe das dores, e a sua mãe esmagará a cabeça da serpente com o calcanhar. E todo homem ficará liberto do sofrimento e da maldade. Pelas feridas deste homem, Lucas, nós seremos salvos. Sim, conheço as escrituras judaicas, que é a profecia, em relação ao vosso Messias. Mas o que isso tem a ver comigo? Todos os povos têm os seus mitos e os seus deuses. Deve um Deus judeu para o outro. Lucas, há apenas um Deus, e Ele é o Pai de todos. Pensa que o Messias viria apenas para o povo judeu?
Veja, Lucas, há 13 anos eu era professor da Sagrada Lei e em uma noite fria de inverno, a minha esposa teve filhos. Foi uma noite estranha aquela, eu me recordo, porque apareceu uma estrela diferente no céu. E eu me lembro aqui muito bem que depois de alguns instantes que a estrela havia aparecido, ela se dirigiu ao Oriente. Nossos astrônomos diziam que o aparecimento daquela estrela trazia consigo grandes acontecimentos. Fora trazida a notícia para a gente de que na cidade da Belém havia nascido o rei dos judeus. Tal notícia foi trazida por pessoas simples, Lucas, camponeses, homens humildes, que contavam as histórias mais belas, falavam de anjos que apareceram enquanto trabalhavam no campo, anjos que anunciavam a vinda desta criança. Herodes, eu me lembro, nosso rei, muito mal, muito mal. E ele, temendo pelo poder e riqueza desta criança, mandou que se assassinassem todos os recém-nascidos ao fio da espada. Meu filho Lucas estava entre os que Herodes mandou assassinar, e a minha esposa, com o coração despedaçado, também morreu. Quanto deles foi odiado não apenas Herodes, mas Deus, por aquelas mortes sem sentido. Um homem de compreensão odiar a Deus? Na última Páscoa, eu visitei o meu velho lar em Jerusalém. A cidade fervia de peregrinos vindos da Judéia, da Galileia, da Samaria. Em um pátio, eu conversava com os eruditos, amigos meus. Jamais vi um dia tão tranquilo e calmo. Pela primeira vez, Lucas, em 13 anos, senti uma alegria enorme no coração, como que algo de bom fosse acontecer naquele dia. De repente, as cortinas se abriram e um rapazinho entrou em nosso pátio. Um rapazinho alto, belo, trajando grosseira veste de povo comum, mas sorria como um homem e parecia que estava ali à vontade entre os seus amigos eruditos. Ficamos espantados. O que fazia em nosso pátio um rapazinho, um pobre galileu, em nosso pátio reservado apenas à discussão e à sabedoria? Quando eu o vi, lembrei de meu filho, mas perguntei a ele: e ele, com um sorriso firme e aquele sotaque de galileu, me respondeu: vim para fazer-te as perguntas e dar-te as respostas. Lucas, ele tinha um porte
de um rei, com as mãos ásperas pelo trabalho, os pés descalços e a cabeça erguida, sentou-se conosco e depressa estávamos assustados com sua sabedoria, com suas perguntas e suas respostas. Perguntamos para ele, Lucas, sobre coisas difíceis e ele respondia com simplicidade. Perguntamos a ele: menino, quem é o seu professor? Pois na Galileia não há doutores nem sábios. Ele sorriu, mas não respondeu. Foi quando um homem e uma bela e jovem senhora entraram em um ímpeto do pátio adentro. Lucas, jamais me esquecerei do rosto daquela bela e jovem senhora. Parecia o rosto de um anjo, resplandecente, para além de qualquer descrição. Ela tinha mais ou menos uns 27 anos. Parecia ser a mãe do garoto. O rapaz, o homem que acompanhava ela, nada disse, mas ela foi até o menino e perguntou: meu filho, por que nos deixastes? Fomos perceber sua ausência apenas no caminho de volta para casa. Por que me procuraste? Não sabia que estava na casa de meu pai? Sim, Lucas, é tudo. Pode explicar? Quem era aquele rapazinho? Lucas, você não o conhece ainda, mas eu acredito não vai tardar para conhecê-lo. Vá com Deus, meu querido e amado médico. Mais tarde, quando de volta para casa, percebeu que dera presentes excelentes aos professores na despedida, mas sem sentimentos. Era tarde para voltar e dizer aos professores: Eu vos amei, vos respeitei, pois os professores são os mais nobres dos homens, e trabalham por pouco, apenas para realizarem o que deseja sua alma, sem egoísmo. Sempre recordarei o que aprendi com eles. Durante muito tempo, Lucas permaneceu incrédulo. Um dia, no meio de uma conversa com o imperador do Império Romano: Então, Lucas, diga-me, é verdade mesmo que não crês nos deuses? Acredito em Deus. Ele é nosso inimigo. Aflige-nos sem razão. Não nos disse por que devemos morrer. Condena-nos à morte. Ele que nos fez como somos, condena-nos à morte por sermos o que somos. Quando eu era mais jovem, Lucas, em uma de minhas campanhas, eu percebi uma grande estrela no céu. Uma estrela que rumava para o Oriente. E comentários diziam de que um Deus nasceria naquela ocasião. Disso passaram-se uns 10, 15, talvez 20 anos ou mais. E por acaso, se algum Deus tivesse nascido em toda a rua, nós teríamos ficado sabendo. Logo, Lucas, percebes como os homens são tolos e supersticiosos. César ficou impressionado com a ética de Lucas e resolveu lhe presentear com um magnífico anel, que representava o poder de Roma.
Lucas, quero que fiques com este anel. Ele representa todo o poder de Roma. Ao utilizá-lo, tu estarás evocando o poder do próprio César. Lucas se viu tomado por uma grande emoção e lembrou-se das palavras do professor e do que vivera na infância. Durante muito tempo, César esperou receber o anel de volta, sinal que tinha sido utilizado por Lucas. Conversava com o centurião romano, enquanto bebiam vinho. Lucas, devo te falar que tive uma vida que eu acreditava que apenas seria de soldado de Roma. Era o mais orgulhoso dos homens. E hoje eu, infelizmente, me envergonho muito disso. Mas isso não deve ser do seu interesse. Na verdade, estou bastante interessado contigo. Pois bem, vou começar dizendo que por muitos anos eu vivi em Cafarnaum. Você deve compreender, Lucas, que os judeus se parecem e muito com os romanos. São orgulhosos, perseverantes e amam seu país. São astutos e igualmente religiosos. Negociam e rezam. São excelentes negociantes e ainda dão esmolas aos pobres. Compreendo. Pois bem, Lucas, os judeus me odiavam, assim como todos os romanos. Devo te falar também do servo que o meu pai me deu como escravo e que eu libertei, porque fomos grandes amigos na infância. Fomos como irmãos. E devo te falar, Lucas, que ele ficou muito doente. Chamei para ele os melhores médicos que tinham nessa região. Mas por diversas vezes também sentei na sua cabeceira e ele não me reconhecia. Não poupei dinheiro e nem esforços. Ele vomitava e excretava sangue. A sua pele estava toda marcada com sangue. Seus olhos nadavam em sangue e formava-se uma crosta em seus lábios. Não se definia. E a sua pele, a carne, parecia murchar a cada dia. A doença branca, assassina, incurável, ela também levou uma amiga da minha infância. Realmente, vários amigos meus me disseram que não haveria cura para aquela enfermidade. Não há cura. Mas ele se curou instantaneamente, Lucas. Impossível? Impossível para o homem, Lucas, mas não para Deus. Ele se levantou da cama com as faces todas coradas de saúde, me abraçou e disse. Ele tocou minha mão enquanto eu dormia e pediu que eu me levantasse e que eu deixasse o meu leito. Mas quem fez isso? O que é isso que está me dizendo? É o que eu estou lhe dizendo, Lucas. Foi o Deus desconhecido. Eu o vi. Eu peço perdão, Lucas, porque sou apenas um soldado e infelizmente eu conto mal a minha história. Vou te contar mais um pouco. Tinha amigos soldados que me disseram que havia um Messias em Cafarnaum. Eu pedi que eles fossem até lá para pedir a cura daquele meu amigo. Eles logo se prontificaram e foram lá procurá-lo. Chegando lá, o encontraram pregando para o povo e pediram que ele viesse até a minha casa. Os anciãos logo disseram que eu era seu amigo e que eu havia construído uma sinagoga para ele. Pois bem, eu os vi chegar. Eu sabia que Deus vinha em minha casa naquele dia, Lucas, mas eu sabia também que eu não era digno de que ele se aproximasse da minha porta. Pois bem,
corri do quarto de dormir. Eu fugi de casa, mas o sol estava quente e alto, e eu o vi chegar. Eu vi, Lucas, com esses olhos eu vi aqueles olhos, vi aquele sorriso, e eu senti que ele realmente era Deus. Empurrei as mãos à frente, a fim de que ele não se aproximasse, pois eu não merecia, e disse: meu Senhor, eu tenho soldados às minhas ordens. Se disser a um deles vai, e se eu disser ao outro vem, eles me obedecem. Tudo o que eu peço é feito quando eu peço. Então, Senhor, eu te peço que diga apenas uma palavra, e o meu servo seja curado. Não, isso é impossível. É possível, Lucas. Tanto é possível que logo ele pôs-se a falar, e a sua voz parecia vir do céu e da terra ao mesmo tempo. E ele disse àquela multidão que estava com ele: nunca vi fé tão grande em toda Israel. Quando eu abri os olhos, Lucas, ele e toda aquela multidão que o acompanhava tinham ido embora. Eu preciso que você acredite em mim, Lucas. Ele curou meu amigo e transformou a minha vida. Depois de tudo isso, Lucas deparou-se com uma situação inusitada. No caminho de uma viagem, avistaram uma casa muito rica ao longe, onde uma pessoa andava de um lado para o outro, preocupada. Lucas perguntou se estava tudo bem, e ela respondeu que o dono daquela magnífica casa havia se atirado em seu leito, sem querer se levantar. Que doença ele tem? Não sei. Ele teve a esposa, os filhos e os pais. Sou médico. Ao que parece, está doente mentalmente. Há mais de 2 meses está assim. Não sabemos o que ele tem. Atirou-se em seu leito e parece se consumir em lágrimas e sofrimento. Não quer ver pai, nem mãe, nem seus filhos. Sou médico. Ao que parece, está doente mentalmente. Deus é bom. Ele não morrerá agora. É tarde demais. É tarde demais. Ele me convidou e eu neguei. Eu neguei. Só agora eu percebo que já não consigo mais viver sem ele. Era tarde demais. Os romanos já o haviam crucificado na cruz e o condenado como um criminoso. Quando se passou isso? Foi na Páscoa quando o céu escureceu. Beba isso. Que então deve nos contar tudo, pois esta é a história que estávamos procurando. Posso procurar isso, mas ele está morto. Eu vi as 3 cruzes no distante local dos crânios. E as pessoas que por lá passavam diziam que ele havia sido condenado por ter escarnecido a lei e causado uma série de revoltas em Roma. Nesse momento, uma sensação horrível de morte tomou sobre mim. O chão tremeu, o céu ficou escuro e eu saí correndo apavorado daquele lugar horrível. Já era tarde demais para dizer para ele o quanto eu tinha desistido de tudo para me tornar um de seus seguidores. Para mim agora nada mais faz sentido. Mas as escrituras dizem que
que ele voltará a se erguer. Sim, os meus servos me disseram isso. Disseram que aqueles que o seguiam relatavam a mesma coisa. Mas ele era só um homem, Lucas, e ele morreu. Eu preciso que me diga que ele era só um homem e que eu não traí. E os homens não têm traído sempre, e sempre o trairão neste mundo sem fim. Eu mesmo não o traí, mesmo vendo a estrela de seu nascimento, mesmo ouvindo falar sobre ele desde a minha infância. Tu te arrependes, penitência é tudo que ele pede. Eu tenho certeza que ele não desprezará um coração arrependido. Mas conte-me a história toda. Sim, eu me lembro de ter ouvido muito falar sobre um rabi que ensinava as pessoas na poeira da cidade. Herodes, por sua vez, estava bastante constrangido porque tinha que admitir a existência do tal rabi e também tinha que lidar com a morte de João o Batista. João havia denunciado Herodes por ter se casado com a mulher do próprio irmão. E nesse momento, então, as coisas ficaram um tanto quanto confusas na minha mente, porque eu não entendia, não conseguia compreender como um pobre judeu rabi poderia ser uma ameaça aos poderosos. Decidi então deixar Herodes e seguir viagem com os meus servos. Nos reuni e pegamos a estrada. Foi então que, de repente, à beira da estrada, eu vi um grupo de homens sentados em pedras e as crianças se aproximaram. Um dos meus servos me disse que era um tal rabi. Por curiosidade, eu queria ver o tal homem. Quando de longe eu o vi vestido como um mendigo, pensei: será que é deste que estão falando? Ele falava coisas muito interessantes. Eu vi o seu rosto empoeirado, seus pés, sua veste simples. Ele contava a história de um fariseu e eu, como odeio os fariseus, eu queria me divertir um pouco. Ele olhava com carinhos para seus seguidores e seus seguidores o retribuíam com olhares de admiração, com olhares de gratidão. Ele se portava como um príncipe e nós chegávamos a nos esquecer de sua casta. Foi uma cena muito bonita de se ver. Nesse momento, algumas crianças se aproximavam, sendo empurradas para frente pelos seus pais. Mas eles eram interrompidos pelos seus mestres, pelos seguidores do mestre, que gritavam dizendo: "Parem! Mas o rabi calmamente abriu os braços e disse a eles: Então as crianças o rodearam e o abraçaram. E o rabi continuou dizendo a eles: Quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, não entrará para dentro de suas portas. Quando ele disse isso, eu quis me aproximar dele. Queria conversar com o tal homem. Mas a multidão ao redor dele era muito grande. Para que eu chegasse até ele, meu servo ia dispersando as pessoas pelo caminho, dizendo que eu era um homem muito rico, poderoso, que tinha muito dinheiro. Essa era a razão para que o mestre falasse comigo. Mas assim fiz. Meu servo dispersou as pessoas pelo caminho. Vamos! Saiam! Vamos! Exatamente assim. Finalmente, de frente com o rabi, eu disse a ele: Bom, mestre, como faço para ter a vida eterna? Quem me chama de bom? E quem é bom? Apenas Deus. Conhece os mandamentos? Não deve roubar, não deve matar, deve honrar pai e mãe. E eu interrompi o mestre dizendo: Desde pequeno, sempre cumpri todos os mandamentos. Nesse momento, Lucas, o mestre se colocou em silêncio. Um longo silêncio, tanto que pensei que tinha desistido de responder.
Enquanto isso eu observava, dos pés à cabeça, e pensava, o pobre judeu Rabi, com um sotaque tão ignorante, como é possível? Mas o Rabi me surpreendeu, levantou os olhos e me disse em tom meditativo: Falta-te uma coisa, venderás tudo o que tem, você és rico, darás tudo aos pobres, e então verás o tesouro do céu. Entende, Lucas? Compreende como ele poderia querer que eu também fosse um mendigo como ele? Ele pede o que mais amas. É evidente que colocas o dinheiro sobre todas as coisas. Sim, Lucas. É verdade. E só agora eu entendo, Lucas. Ele naquele momento pessoalmente me convidou para ser um de seus seguidores. E eu neguei. Eu neguei. Naquele momento ele tinha percebido a minha agitação e disse para mim: Vem. E eu disse a ele que aquilo era loucura e me afastei dele. E à medida que eu ia me afastando, percebi que ele novamente dizia aos seus seguidores: Bom é difícil aos ricos entrarem no reino dos céus. Fui embora daquele lugar com os meus servos. Ele tinha me pedido impossível, Lucas. Compreendo. Eu também o odiei quando levou a querida do meu coração. Mas quem pode conhecer os mistérios de Deus? Eu vejo que tu nunca o esquecera. Acredite, ele te perdoa. Deve descansar agora. Vamos para Israel um dia. Certamente o encontraremos lá, pois ele querido. Entra. Depois desses acontecimentos, Lucas percebia a revelação de Deus, através de seu filho, e que tinha sido chamado para levar a boa nova a todas as pessoas. Ouvia falar de Pedro, e os discípulos não eram muito abertos aos gentios e outros povos. Iria ao encontro deles em breve. Todo relato que ouvia, escrevia. Ouviu de soldados sobre a morte de Jesus, e ficou impressionado com os seus depoimentos. Nesse tempo, Lucas fora convidado a jantar na casa de Pôncio Pilatos, a quem desejava recusar o convite, mas teve que comparecer. Em certa ocasião, Lucas usou o poder de um anel, que ganhou do próprio Tibério César, imperador de Roma, para revogar uma ordem dada por Herodes Antipas, de banir os cristãos daquela região. Ele poderia ter usado o anel para ganhar fortunas, ou interesse próprio, mas não o fez. Durante anos, César esperava receber o anel de volta, como comprovação que fora usado. Foi um jantar difícil, onde Pilatos comunicou a Herodes, na presença de seu irmão e Lucas, que deveria se retirar do seu cargo de administrador da Judéia, ordem dada pelo próprio César. Foste tu, usando o anel de César, que não só induziste cancelar a minha ordem de banir os cristãos, como também sugeriste o meu exílio, para proteger os seus maltrapilhos amigos. Acho até que você, irmão, sangue do meu sangue, tem algo a ver com isso. Pare por isso, Antipas. Ninguém te traiu. Sugiro que nada aconteça com Lucas, que está sob o poder do próprio César. Isto não vai ficar assim. Vou me queixar com a Agripa. Não faça isso. Isso não soará bem. Pensei que fosse meu amigo, Pôncio. E é como amigo que lhe transmito essa mensagem do próprio César. César sugeriu que você se retirasse de livre e espontânea vontade. Aliás, César não pede, César manda. Você gostaria de receber alguma ordem de César? Se fosse eu, o teu inimigo, mandaria te retirar neste momento.
juntamente com esse teu povinho zombeteiro. Sugiro que nada aconteça com o Lucas e com os meus convidados. Te acompanharia até a porta pessoalmente. Não precisa, sei muito bem o caminho. Naquela noite, escreveu o que ouviu de Pilatos e Herodes sobre Jesus. Não escrevia sobre suas considerações, somente o que ouvia. O Evangelho de Jesus, segundo Lucas, crescia. Se ao menos tivesse visto pessoalmente o Cristo, se tivesse falado com ele e olhar nos seus olhos, eu não teria o abandonado como os seus seguidores. No dia seguinte, foi levado até Tiago e João. Apesar de dizer a eles que era cristão e que queria apenas que relatassem o que viveram com Jesus, o receberam com a frieza de quem, como diz, ele é estrangeiro, ou incircunciso, ou imundo. Eu nunca ouvi, mas o amei durante muitos anos. Nós até podemos te falar o que vimos com os nossos olhos. Mas será que você vai entender? Se você nunca viu nem o ouviu, como poderá saber? Vós o vistes e o ouvistes, mas a pouco do seu amor e delicadeza no que fazem, serão bons evangelistas. Mas onde está a misericórdia, a doçura que ouvi dizer? Em vós. Se ao menos ele tivesse acabado com essa cidade, com qual ousou rejeitá-lo, por que não trouxe ele a fúria dos céus sobre essa cidade? A calma de Lucas começou a impressioná-los e a diminuir a animosidade natural contra o estrangeiro. João, o mais jovem, começou a falar em frases curtas e relutantes, mas, depois de algum tempo, foi tomado por um arrebatamento controlado. Seus olhos adquiriram luz viva, e fixando os olhos no céu, a eloquência surgiu na sua voz. No princípio, era o Verbo, e o Verbo estava em Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João falou dos milagres de Cristo, de seus ensinamentos, de João Batista. Ali estava alguém que falava da cólera e vingança de Deus contra os incrédulos, do julgamento que viria de proclamações apavorantes. Não falava de misericórdia. Quando outros falavam de Cristo, falavam de ternura e alegria. João falava de exaltação e poder. Às vezes, Tiago interrompia para esclarecer algum milagre ou história. Então, o olhava impaciente. Lucas pensava: esse homem poderá desanimar os mais delicados, mas será um pilar de fogo para os céticos, os egoístas, os indiferentes, pois consegue despertar a paixão até nos mais desanimados. Era bem cedo, quando Lucas deixou Jerusalém em direção à Galileia, passando pelo Rio Jordão, até chegar a Nazaré. Um longo caminho, atravessando o Rio Jordão, chegando a Tiberíades, foi recebido por um soldado, a pedido de um amigo. O soldado falou assim de Jesus: este lugar é tranquilo, Lucas. Desde a hora que apareceu aqui, veio essa paz que observa, essa profunda e santa paz. E nunca mais saiu daqui. Sempre ouvia falar algo alheio. Um dia falou de uma oração que devia ser dita assim: Pai, abençoado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos o pão de cada dia e perdoa nossos pecados, pois também perdoamos quem quer que tenha dívidas conosco. Diz: não deixeis cair em tentação. Só a voz ressoava como um trovão e o povo rezava com ele. Quando terminaram a oração, os
os olhos dele me encontraram e eu soube que eu pertencia, apesar de ser romano. Porém, isso aconteceu com os vários dos meus homens. Eles nos ouviram e tomou-lhes o coração nas mãos. Eu estava transformado. Minhas ansiedades e perturbações desapareceram. Eu tinha paz. Nessa noite, Lucas escreveu tudo o que o soldado havia dito sobre Jesus. Falou sobre longas horas, sobre todas as parábolas que Jesus contou na Galileia, sobre todas as coisas gloriosas que disse sobre ele, sobre como viu uma turma de leprosos serem curados instantaneamente. Lucas se recordou da pedra que havia sido removida da sepultura após a crucificação. Assim como a pedra fora removida sem ser por mãos humanas, assim Deus é capaz de tirar a pedra do coração que nos impede de viver. Senhor meu Deus, faça-me digno de escrever ao teu respeito, digno de te seguir, ó Pai, e lança sobre mim a tua graça, pois eu não sou merecedor de caminhar por onde caminhou. Feliz sou eu, pois me deu vida para que eu te conhecesse. Depois, partiu para Nazaré, à procura de Maria. Desejava vê-la, aquela que deu à luz a Jesus, que o embalava, que o amou acima de tudo, e o viu morrer de morte odiosa pelos perversos. Pensando em Maria, o seu coração se enchia de alegria. Bendita és tu entre todas as mulheres do mundo inteiro. Quando chegou a Nazaré, percebeu logo a diferença. Não havia liteiras, nem vigas, nem pessoas bem vestidas. Nas ruas, cães latiam quando burros passavam, carregando pacientemente produtos para as lojas. Parou junto a uma cisterna e perguntou a algumas moças onde ficava a casa de Maria. Uma das moças apontou para a rua que saía da praça. Com as casas de telhado baixo e poeira ondulante. Não havia ninguém na rua. Escolheu a casa mais próxima. A porta estava aberta e pôde ver os poucos móveis feitos em casa. Um banco, uma mesa, 2 cadeiras. Lucas chamou por alguém e não responderam. Então, entrou na casa e notou que do cômodo abaixo vinha um agradável barulho de água. Um piso de pedra, umas panelas de ferro, uma chaminé e um fogão de pedra. Chamou novamente e uma mulher apareceu. Senhora, eu procuro Maria, mãe de Jesus. Fiz uma longa viagem para conhecê-la. Lucas estava espantado. Segundo tinha ouvido falar de Maria, devia ter agora uns 48 anos. E ainda assim mostrava um aspecto de juventude de uma jovem princesa, gentilmente nobre e infinitamente suave. Contudo, olhando-a, viu que ela sofria uma sutil modificação. Tornava-se mais velha, enchia de desgosto e tristeza. Curvava-se um pouco. Então, de novo, estava misteriosamente jovem e ereta, calma como uma estátua, com a fonte lisa e branca. Lucas, sem saber porquê, começou a tremer. Estava dominado pela reverência e pelo amor.
Desejava ajoelhar-se diante dela e beijar-lhe as mãos. Entretanto, Maria fixava nele um olhar sem curiosidade. Sou Lucas, médico grego. Vim de longe para conhecê-la, Senhora. Fiz uma longa viagem. Deve estar muito cansado. Vamos nos sentar. O levou para trás da casa, onde havia um banco encostado na parede. Todos os seus movimentos eram cheios de graça, e havia nela uma alta majestade. Lucas começou a falar primeiro da sua grande amargura, depois da sua longa busca. Contou das histórias de Jesus que ouvira e da sua visita a João e Tiago. Então, terminada a história, Lucas ficou silencioso. Olhava para o perfil de Maria e parecia concentrar todas as feições das mulheres que amou. Sua mãe, sua irmã, sua amiga que morreu ainda muito jovem. A tranquilidade dela o invadiu e ele sentiu-se repleto de paz. Esqueceu-se que ali estava uma pobre mulher da Galileia, a viúva de um pobre carpinteiro. Era a rainha entre todas as mulheres. Queres saber a meu respeito e sobre meu filho? Eu te direi, mas antes deve se refrescar. Bom, Lucas, minha prima Isabel e seu esposo Zacarias não podiam ter filhos, o que era muito doloroso para eles. Os dois moravam em uma pequena cidade da Judéia e gostavam muito de mim. Eu me preparava para casar com José, mas apesar de saber fiar, costurar, cozinhar e cuidar tão bem do jardim, eu tinha medo, muito medo, de não ser uma boa esposa para aquele bom homem. Mas eu me esforçava. Meus pais sempre se preocuparam mais com a piedade do que com os serviços domésticos. Falavam de Deus para mim não somente nas orações, mas em todos os momentos de nossas vidas. E eu sentia que sempre conhecia Deus. Eu respirava e o meu pensamento era em Deus. Às vezes, saía de perto das pessoas para meditar e encontrava o meu coração tremendo e chorava sem saber o porquê. Mas ao mesmo tempo, eu sentia minha alma crescer e o meu desejo era apenas servir. Então, certa noite, fui até o jardim para rezar, meditar, pedir consolo e orientação. O céu estava cor de ameixas maduras e havia paz sobre as estrelas. O vento fresco soprava vindo das montanhas e no ar havia um perfume de jasmim. Maria ficou pensando naquilo, pois o dia estava quente e as flores haviam murchado. Então, a brisa encheu-se com perfume de lírios e de rosas, erguendo como incenso ao redor dela. Ela não sabia porquê, mas seu coração a fez reter o fôlego. Maria rezava inocentemente, com as mãos postas, quando uma sensação de algo sobrenatural a invadiu. Um anjo estava ao seu lado. Poderia ter gritado de alegria. Suas vestes brancas eram mais brilhantes que a luz, e suas asas deixavam cair fagulhas prateadas. E seu rosto era mais belo do que qualquer mortal. O coração de Maria estremeceu, num misto de veneração e temor. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz um filho, e porá o nome dele de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria não podia falar. Olhava ao redor, pensava que estava sonhando, ou nas suas meditações, imaginando tudo aquilo. Mas sentia o piso áspero sobre seus pés, e a brisa soprava seu rosto. Não estava dormindo. Com o canto dos olhos podia ver aquela presença ao seu lado, e
e seu coração tremia. Ela conceberia em seu ventre e daria à luz? Mas como se dará isso? Eu ainda não fui desposada. O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo lhe cobrirá com sua sombra. Por isto, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Maria pensou nas profecias, olhou para suas mãos pequenas, marcadas pelo trabalho, a simplicidade de suas roupas. Era muito jovem, filha de um camponês da Galileia. Como poderia ser ela a escolhida e não uma princesa de Israel, rodeada de trombetas e colunas de mármore? Olhou para o anjo e cogitou qual o porquê dele estar a contemplá-la. Uma jovenzinha, sem importância alguma, com tanta reverência. E por que mantinha as mãos postas diante dela, como diante de uma rainha? As lágrimas corriam-lhe dos olhos. O anjo inclinava sua cabeça, como perante a uma majestade. Vê, Isabel, tua parenta, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria ficou pensativa, e foi como uma grande luz a envolvesse por completo, e tudo se fez claro para ela. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se de mim segundo a tua palavra. Enquanto Maria o contemplava, o anjo desapareceu, deixando um rastro de luz. Maria cobriu o rosto com as mãos e chorou. Não sabia se chorava de medo ou de alegria. Pensou primeiro em seus pais, Joaquim e Ana, que estavam adormecidos. Pensou em acordá-los e falar da visita do anjo. Eles acreditariam? Pensou em José, seu noivo. Teve o impulso de ir correndo até a sua casa, mas desistiu. Ficou a pensar no que faria. Devia ver Isabel imediatamente, pensou. Aquela prima, tão estranhamente grávida, devia ser a primeira a saber. Então, escreveu um bilhete a seus pais e saiu. Maria falou sobre como saiu a pé para a longa viagem sem hesitar, de como se sentiu protegida e amada, e de como pessoas ajudaram no caminho, sem fazer uma pergunta sequer, de como chegou à casa de Isabel. Chegou de madrugada, entrou na casa e saudou Isabel. Isabel? Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como mereço que a mãe do meu Senhor venha me visitar, pois quando ouvi sua voz, a criança pulou de alegria em meu peito. Bem-aventurada é aquela que acreditou, porque irão se cumprir as promessas do Senhor. Momentos que nos abraçamos como mãe e filha, cheias de compreensão, sem perguntas. Estava emocionada, alegre e encantada com as coisas que o Senhor fazia em nossas vidas. Então, eu cantei. Minha alma dá glórias ao Senhor, meu coração bate alegre e feliz. Olhou para mim com tanto amor, que me escolheu, me elegeu e me quis. E de hoje
sem se mexer. Ficou a pensar no quanto aprendeu através das palavras de Maria. Lucas a olhou com amor e respeito temeroso. Olhava aquela mulher que trouxe Deus, dando à luz no estábulo. Depois pegou suas mãos e as beijou. Senhora, bendito sou eu por ter ouvido estas palavras de teus lábios. Eu não mereço tal felicidade. Só Deus pode julgar se um homem merece ou não a felicidade. Maria contou por longas horas tudo o que aconteceu depois, do nascimento e vida de João Batista, do nascimento de Jesus. Lucas já ouvira essas histórias várias vezes, mas ouvia atentamente como que ouvisse a primeira vez, porque a voz doce de Maria era música para ele. Estando por anoitecer, Lucas despediu-se de Maria, buscando uma pensão para descansar. E ouvia relatos dos parentes de Jesus. Falavam que ele não era como os outros. Recitava as preces e salmos na sinagoga com amor e devoção, as lágrimas escorrendo pelas faces. José lhe ensinou o ofício de carpinteiro. E Jesus observou todos os costumes do seu povo. Mas mesmo assim, era diferente. Talvez pelo seu olhar distante, seus silêncios, seus sorrisos, a maneira como ele caminhava. Quando muitos foram batizados por João Batista no Rio Jordão, muitos viram quando Jesus fora batizado pelo primo. E uma voz veio do céu como um trovão, e uma pomba pousou sobre ele. Tu és meu filho amado, em ti ponho todo o meu agrado. Alguns vizinhos vieram até a porta de Maria, chamando por Jesus. Diziam ter ouvido a voz de Deus. Outros vizinhos diziam que isso era uma blasfêmia, enquanto Jesus fora se retirar da deserto. Lucas pegou seu material de pintura e quis retratar Maria para o futuro. Pensou nas suas feições, tranquilas e belas, em sua majestade, em sua graça. Começou a pintar, mas Maria lhe fugia. Era ao mesmo tempo velha e imortalmente jovem, simples, mas profunda. Como pode simples tinta retratar a Mãe de Deus? Ela é de fato a que não teve pecado. Suportou o mal sem ser tocada por ele. Conheceu a dor, mas não a culpa. Ela amou intensamente o seu filho de maneira pura como o luar. Ela andou pelo terror e pelo desgosto, mas as suas mãos estavam puras. Ela é bendita entre todas as mulheres de todos os tempos. Satisfeito em saber que Maria iria logo para Jerusalém, onde moraria com João, seu novo filho. Enquanto comia, Lucas perguntava: Senhora, o seu filho sabia quem ele era desde a infância? Bom, Lucas, eu acredito que sim, pois em seu verso ele parecia estar sempre meditando. Foi o mais doce dos bebês, jamais chorava, mesmo quando tinha fome. Foi um menino forte, vigoroso, obediente e muitas vezes silencioso. Brincava como as outras crianças brincam, mas às vezes parava, ficava imóvel, como se estivesse refletindo. Nunca falamos com ele sobre o seu nascimento
se houvesse um entendimento entre nós. Certa vez, ele me encontrou chorando devido às profecias que o velho Simeão fez na apresentação de meu filho no templo. Sou mãe, Lucas. A vida de meu filho era mais querida que minha própria vida. Às vezes, quando ele me encontrava chorando, ele vinha, se encontrava comigo, me abraçava e dizia que eu não precisaria mais chorar, pois ele sempre estaria comigo. Meu coração se despedaçava ao pensar se a humanidade seria digna dele. Quando ele foi para o deserto, eu vi que ele era de Deus e do mundo. José morreu. Eu seguia o meu filho por onde ele ia. Mas, às vezes, quando a multidão se apertava, eu ficava de longe para não perturbá-lo. Mas os seus olhos sempre me encontravam. Houve sempre entre nós maior amor e devotamento. Ele sabia que eu sofria por causa dele. Fechou os olhos e Lucas percebeu que ela pensava na crucificação. Então, o médico ajoelhou-se e tocou seus pés, com os lábios, com extremo respeito e amor. Meu caro filho, não chores. Não sou eu a mais abençoada das mulheres? Alegre-se comigo por ele ser meu filho. Senhora, devo te deixar agora. Que a paz esteja contigo, Lucas. Há muito trabalho a ser feito. Ele a deixou caminhando, vagarosamente. Voltou-se e olhou para Maria. Parecia que se fazia muito alta, que estava vestida de pura luz e seu rosto radiante. Tinha um aspecto incrivelmente belo, cheio de paz e luminosidade. Ela ergueu a mão para Lucas em adeus e em bênção. Padre João, eu não sou inteligente igual o menino Lucas aí não, mas eu queria dizer uns versinhos para Nossa Senhora. O senhor deixa, Padre João? Vai, Padre João, Nossa Senhora. Sim. Vai, João Grilo. Valei, minha Nossa Senhora, Mãe de Deus, Nazaré, a vaca mansa dá leite, a braba dá quando quer, a mansa dá sossegado, a braba levanta o pé. Já fui homem, fui menino, só me falta ser mulher. Valei, minha Nossa Senhora, Mãe de Deus, Nazaré.
obrigado a todos vocês dessa comunidade que vieram nos prestigiar. Como eu disse, foi uma peça preparada para vocês com 2 meses. Então, essas pessoas que aqui estão se dedicaram por 2 meses a fim, preparando essa peça maravilhosa para todos vocês. Então, se vocês gostaram, mais uma vez, uma mega salva de palmas. Pessoal, quando nós começamos a sonhar fazer esse teatro, a gente achava realmente que era um sonho e que era uma loucura. E nós descobrimos hoje, no decorrer desses ensaios todos, dessa preparação, que nós somos loucos por Maria e por Jesus. Muito obrigada.